Olá, criptomaníacos! Hoje falaremos sobre o preço do Bitcoin, que já está há mais de 63 dias num patamar acima dos 10 mil dólares. Esse é o recorde histórico da moeda. Mas antes falaremos sobre o Pix, que adivinhem, já começou a dar problema. Vamos ver também candidatos aí a vereadores e a prefeitos declarando valores em Bitcoin. E por último, o CEO do Twitter afirmando que a blockchain é o futuro da rede social. Tudo isso logo após a vinheta. Para evitar perder conteúdos da Criptomaníacos aqui no YouTube, é muito simples. Primeiro, confira se você já é inscrito aqui no canal. Se você for, basta dar o like para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e recomende os nossos vídeos para você. Então, inscreve-se, dá o like e você está seguro de receber notificações dos próximos vídeos. Antes de entrar aqui nas notícias, eu queria lembrar para vocês que amanhã acontece a promoção, o sorteio do Dia do Trader da Coinext, onde vocês concorrem a 2 livros, um voltado para trader e um voltado para Bitcoin, camisetas, meias e um mês de acesso ao plano básico da Criptomaníacos. Não paga nada para participar, basta colocar o seu nome e o seu e-mail e apertar em participar e você já está concorrendo. Amanhã, às 3 da tarde, no Instagram da Criptomaníacos, sai o resultado do ganhador desse sorteio. Se você não sabe do Instagram da Criptomaníacos, entra aqui na descrição, aperta lá e começa a seguir a gente. Até porque falta muito pouco para a gente bater a meta de 10 mil seguidores no Instagram, liberando diversas funções. Agora sim, vamos às notícias. A primeira já é uma maravilha, né? Golpistas usam cadastro no Pix para roubar dados de consumidores. Quem diria que o governo ia te deixar numa roubada entregando seus dados pessoais para criminosos? Eu falei disso no vídeo do Pix, né, que vai aparecer aqui em cima, tá? Quem não viu, clica para assistir. Eu expliquei um pouco sobre esse Pix, que é um sistema de pagamentos do Banco Central, e ele já está causando transtorno para quem confia no Estado. Eu não vou entrar em detalhes aqui dessa notícia, ela está em todos os portais aí, basta acessar que você vai entender o que está acontecendo. O Pix, como eu já disse, é uma furada, e não sou eu somente que estou enxergando isso. Até mesmo os parasitas estatais, né, aqui os candidatos da próxima eleição a vereador, prefeito, vice-prefeito, estão investindo em Bitcoin. Vejam vocês, candidatos declaram mais de 1,2 milhões de reais em Bitcoin. Por que será que esse pessoal aqui do Estado não está usando o dinheiro do Estado? Para que eles estão comprando Bitcoin, que é uma moeda contra o Estado, né? Suspeito. Se esse pessoal está comprando Bitcoin, o que dirá de nós que não fazemos parte do Estado, não é mesmo? Talvez isso tenha relação com esse tipo de coisa aqui. Líder do governo confirma a criação de novo imposto sobre transações financeiras. Então é isso, você vai enviar dinheiro para outra pessoa e vai pagar mais imposto, como acontece sempre, né? O Estado só aumenta a carga tributária. Esse papinho aí de reforma tributária, isso nunca vai dar em nada. Não existe período na história onde tributação caiu, imposto caiu. Tudo que eles fazem é aumentar a arrecadação e agora querem arrecadar em cima de transações financeiras. O Bitcoin resolve esse problema. Fuja do dinheiro estatal, como os próprios parasitas estão fazendo, como mostrei na notícia anterior. Vamos todos migrar para uma moeda à prova de parasitas. É isso que vai acontecer. Seguindo aqui, tem essa notícia maravilhosa que saiu na CoinTimes, dizendo aqui que o CEO do Twitter diz que blockchain é o futuro da rede social. Olha a diferença desse cara para o Mark Zuckerberg lá do Facebook, por exemplo, né? Esse cara aqui realmente, ele entende o poder do Bitcoin e da blockchain. Vamos descer aqui para entender o que ele disse. Jack Dorsey, CEO do Twitter, participou na sexta-feira da Oslo Freedom Forum 2020. O CEO disse que a tecnologia da blockchain será o futuro da plataforma. Diz ele, blockchain e Bitcoin apontam para um futuro, apontam para um mundo onde o conteúdo existe para sempre. Não estamos mais no negócio de hospedagem de conteúdo, estamos no negócio de descoberta.
Olha que cabeça diferente, cabeça para frente desse tipo de executivo. Ele já percebeu que não adianta ficar tentando censurar o que as pessoas querem dizer. É liberdade de cada um falar o que pensa. Mesmo se você não gostar, você não é obrigado a consumir o conteúdo de ninguém. Não gostou, simplesmente boicote aquela pessoa, boicote aquela empresa, boicote aquele produto, mas você não tem direito a censurar aquilo que você não gosta. Ele já entendeu isso e ele está migrando a empresa dele, o Twitter no caso, para dentro da blockchain. Perfeito, belo e moral. E vamos lembrar que o Twitter passou recentemente por um problema muito sério, onde perfis famosos foram hackeados. E aí o criminoso começou a se passar por essas pessoas, pedindo para os seguidores enviarem Bitcoin para receber um valor maior. Vocês lembram disso, né? E a matéria continua comentando sobre isso. O ataque hacker ocorrido ano passado, onde foi invadido o painel de administração do Twitter, trouxe fortes discussões a despeito do controle que a plataforma tem sobre as contas e dados dos usuários. Uma rede social descentralizada poderia reduzir a praticamente zero o risco de tais ataques. Diz o CEO, segurança não é algo que possa ser aperfeiçoado, é uma corrida constante. Quanto mais dermos as chaves ao indivíduo, mais seguros estaremos. Olha que incrível a gente ver aqui um executivo de uma empresa tradicional falando de indivíduo acima do coletivo, que é o contrário do que essas empresas costumam falar. Você pega o Facebook, é coletivismo para tudo que é lado. Aqui não, ele está falando que o que mais importa é o indivíduo ter o poder nas mãos, ter as chaves nas mãos, assim como acontece com o Bitcoin. Palmas aqui para o CEO do Twitter. E falando em empresa grande ligada à tecnologia, nós temos aqui agora o Bitcoin sendo menos volátil do que as ações da Tesla. Quem diria, né? O Bitcoin, que era conhecido aí como um ativo de muito risco, muito volátil, agora está menos volátil do que ações de uma empresa como a Tesla. E eu acho que essa queda na volatilidade do Bitcoin tem relação com a entrada de novos investidores. Nos anos anteriores, as pessoas que estavam entrando para o Bitcoin eram tecnologicamente avançadas, né? Pessoas que entendiam sobre tecnologia, são aqueles que adotaram inicialmente a criptomoeda. Então são pessoas que conseguiam fazer trade por conta própria, entrar numa exchange, comprar e vender Bitcoin. Mas agora essa nova leva de investidores são pessoas menos adeptas à tecnologia. E elas não vão fazer isso por conta própria. Então elas recorrem a empresas, a fundos de investimento com o Bitcoin, que estão começando a bombar ao redor do mundo. E esses fundos não compram Bitcoin hoje para vender amanhã, como um trader faz. Eles compram olhando para o longo prazo, olhando para aquela característica do Bitcoin de ser uma moeda contra crises, então um investimento para daqui a 3, 4, 10 anos. É esse que é o investimento que está sendo feito com o novo dinheiro que está entrando. E na hora que esses grandes fundos, como por exemplo a Grayscale, compram um grande estoque de Bitcoin para ser vendido somente no longo prazo, isso evita uma grande volatilidade no curto prazo. Está sendo reduzida a volatilidade do Bitcoin graças à entrada de dinheiro institucional. E talvez seja isso que esteja ajudando o Bitcoin a bater o seu recorde de dias acima dos 10 mil dólares. O recorde anterior tinha acontecido lá na alta histórica do final de 2017. Percebam aqui que ele ficou 62 dias acima dos 10 mil dólares naquela época, mas com uma incrível volatilidade, né? O Bitcoin passou dos 10 mil dólares, foi até os 20 mil dólares, depois começou a cair com força até romper para baixo dos 10 mil dólares mais uma vez. Então, muita volatilidade e ele ficou 62 dias acima desse patamar. Agora ele está 63 dias acima dos 10 mil dólares, ou seja, recorde histórico, mais 63 dias onde o preço não variou muito. Ficou sempre entre os 10 mil dólares e os 12.500 dólares. Uma pequena faixa, o que reforça que esse agora está sendo o novo preço do Bitcoin, o preço real do Bitcoin, porque aqueles 20 mil dólares não era o preço real, nem 10 mil dólares era o preço real em 2017. Agora a gente está com o Bitcoin preso nessa faixa por muito tempo. É isso que a gente quer. A gente quer que o Bitcoin tenha um crescimento, mas um crescimento saudável, não aqueles picos malucos que a gente viu em 2017, que era somente gente gananciosa querendo especular no mercado. Agora essa alta parece mais realista.
E graças à transparência da blockchain, é possível a gente ver toda a movimentação que acontece na rede do Bitcoin. Então, se tem mineradores e investidores tirando dinheiro das exchanges ou colocando dinheiro nas exchanges, é possível a gente observar esse movimento e começar a fazer uma análise baseada nisso. E esse gráfico nos apresenta justamente isso. Aqui é o balanço dentro das exchanges, né? A quantidade de Bitcoin dentro das exchanges, representado por essa linha laranja. Então, você percebe que a gente tem geralmente um aumento na quantidade de Bitcoin nos exchanges, mas recentemente a quantia de Bitcoin nas exchanges vem caindo, o que pode ser um sinal positivo, porque se as pessoas estão tirando Bitcoin das exchanges, significa que elas não têm interesse em vender no curto prazo. Fator positivo. Isso elevaria o preço do Bitcoin, menos pressão vendedora dentro das exchanges. Será que isso é verdade? Bom, vamos pegar, por exemplo, esse momento aqui onde a quantia de Bitcoin nas exchanges disparou. Esse momento aqui. O que houve com o preço marcado na linha cinza aqui embaixo? Caiu. Mais gente jogou o Bitcoin dentro das exchanges, provavelmente com interesse de vender, e o preço realmente caiu. Mais para cá, vocês percebem que a quantidade de Bitcoin nas exchanges foi caindo nesse período aqui, e o que aconteceu com o preço? Subiu, como seria esperado. Menos Bitcoins sendo vendidos, o preço sobe. E na hora que o número de Bitcoins aqui nesse momento começa a subir mais uma vez, o que acontece com o preço? Despenca. Então, existe uma correlação, não em 100% das vezes, mas existe uma certa correlação entre a quantia de Bitcoins nas exchanges e o preço do Bitcoin. E se agora a gente está vendo essa quantia de Bitcoin nas exchanges caindo, o que a gente poderia esperar do preço? Nesse tipo de análise, seria um crescimento, seria um aumento de preço. Mas a gente precisa lembrar que o mercado mudou muito recentemente. A gente tem uma coisa nova chamada DeFi, finanças descentralizadas, onde muita gente pode estar tirando os bitcoins das exchanges para enviar para a Uniswap, por exemplo, ou outra plataforma descentralizada, tokenizando seus bitcoins dentro da rede da Ethereum, por exemplo, para fazer dinheiro. E como isso funciona? Bom, dentro da Uniswap existem pools. Pools são grupos ali onde pessoas injetam seu dinheiro, criando liquidez para fazer troca entre uma moeda e outra. E se você participa dessa pool que cobra taxa de transação, parte dessas taxas vai para você. Então, por exemplo, você coloca o seu Bitcoin tokenizado dentro de uma pool dessa, ela cobra taxas e você recebe aí, sei lá, 3, 4% ao ano de rendimento. Então, a sua quantia de Bitcoin sobe em 3, 4, 5% ao ano fazendo uma jogada como essa. Muita gente pode estar sacando os Bitcoins das exchanges justamente para enviar para a Uniswap e começar a ganhar juros sobre isso. Eu não recomendo que você faça isso caso você não tenha experiência com dApps, com aplicativos descentralizados, porque você pode acabar fazendo alguma besteira. É por isso que existem serviços centralizados que fazem a mesma coisa. Centralizado possui o risco de você estar confiando naquela empresa, mas evita o risco de você não saber operar dentro de um aplicativo descentralizado que não é fácil para todas as pessoas. Por exemplo, uma opção centralizada que a gente tem é a patrocinadora do canal, que é a Ledn. A Ledn é uma empresa onde você coloca o seu Bitcoin lá, como se fosse uma poupança, eles vão te pagar os juros sobre o seu Bitcoin, no caso 6,5% ao ano, e aí eles emprestam o seu Bitcoin para outra pessoa, e essa pessoa vai pagar um valor acima do 6,5%. A diferença entre o 6,5% e o que eles emprestaram fica com eles, é assim que eles são remunerados. Existe a opção centralizada e a opção descentralizada, como por exemplo na Uniswap. Mas enfim, essa queda da quantidade de bitcoins dentro das exchanges geralmente leva a um aumento de preço. Esse aumento de preço pode ser observado aqui no gráfico diário. Percebam que o preço do Bitcoin começou a subir, rompeu esse triângulo descendente aqui, a gente teve esse rompimento de ontem para hoje, né? E parece que o preço estava querendo buscar essa região de resistência dos 11 mil dólares, tá? Que já vem sendo uma região de resistência há bastante tempo. Inclusive eu falo para vocês, né, que sempre que bate aqui a tendência é ter um recuo de preço. Então esse é o momento que a gente está passando no gráfico diário, o que daria a entender que sim, estamos num momento positivo e o Bitcoin vai subir de valor conforme a gente viu lá no gráfico anterior. Mas olhando para um prazo um pouco maior, as coisas não estão tão bonitas assim. Quem viu os vídeos anteriores de análise gráfica aqui no canal encontrou esse gráfico aqui, onde eu mostrava que no halving anterior, lá em 2016, né, a gente passou por um segundo momento de acumulação de preço. O primeiro momento foi aqui, né, 4 semanas, depois o preço subiu e entrou num outro canal aqui, onde acumulou durante 5 semanas.
semanas. Eu esperava o mesmo movimento agora para 2020. Então, eu desenhei no gráfico semanal para vocês isso aqui, né? Teve o primeiro canal pós-halving, onde o preço ficou preso aqui por um bom tempo. Quando rompeu esse canal pós-halving, também deu um pump e aí entrou para esse segundo canal que está aqui entre essa linha branca e essa linha amarela aqui em cima, tá? E esse canal aqui que a gente está, ele vai desde os 9.800 até os 11 mil dólares. E o preço está preso aqui dentro, continua preso aqui dentro, tá? Como esperado, e está próximo da linha amarela, ou seja, do topo desse canal nos 11 mil dólares. O que seria esperado? Bom, encosta no topo, volta a recuar para ficar dentro desse canal. E se a gente olhar aqui embaixo o MACD, que é esse gráfico aqui verde e vermelho, vocês vão perceber que ele acabou de ficar negativo, abaixo de zero, pela primeira vez nas últimas várias semanas aqui desse gráfico. Isso é algo negativo, reforça uma tendência de queda de preço, tá? Então é por isso que eu estou mais propenso agora a acreditar num recuo de preço a partir dos 11 mil dólares. Então bateu aqui nos 11 mil dólares, deveríamos ver um recuo a partir de então. Para confirmar isso, a gente pode abrir aqui as médias móveis de 5 e 10 semanas. Se vocês abrirem aqui, são essas linhas roxas e vermelha, e notem que a linha roxa, que é a média móvel de 5 semanas, cruzou para baixo da de 10 semanas. Então, a média móvel mais rápida, né, de 5 semanas, a mais recente, ela está para baixo de uma média mais longa. Isso é negativo. Você esperaria que se o preço está positivo, se o preço está com uma tendência positiva, a média mais próxima, né, o preço mais próximo, estivesse apontando para cima. Mas não, ele está apontando para baixo, cruzando a média mais longa. Então, esse é um momento um tanto quanto confuso. O gráfico diz que a gente está negativo, enquanto os fundamentos lá, com o número de bitcoins nas exchanges caindo, diz outra coisa, diz um momento positivo. Não dá para ter certeza do que vai acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho nessa linha amarela aqui posicionada ao redor dos 11 mil dólares. Um rompimento dos 11 mil dólares, né, fechamentos acima dos 11 mil dólares, acabariam com essa tendência de baixa e a gente deveria ver o preço disparar a partir de então. Agora, se a gente não conseguir romper e fechar dias acima dos 11 mil dólares, é negativo e eu esperaria por um recuo de preços. Então, essa é a minha análise do Bitcoin para os próximos dias. E para você não ficar mais perdido do que segue em tiroteio, você vem para a Criptomaníacos, se torna um cliente da Criptomaníacos. O link para o nosso site está aqui na descrição. Você vai ter acesso a tutoriais, análises gráficas em vídeo diariamente, sinais de criptomoedas e tantos outros serviços. Eu te espero por lá. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Stake sem custódia e sem bloqueio é com a Nulls.